Bom, então vamos. Hoje é 26. (26 do 5). Oh, 26 do 2 de 2025. Moré, Oi. não tem muito a ver com a nossa matéria, não, mas só a título de curiosidade. Tem duas linhas de judeus messiânicos e judeus nazarenos. E qual que é a diferença de um para o outro? Olha, você sabe me explicar? No caso, deixa eu... boa noite, senhor Luan, senhor Gilder. Sejam bem-vindos. Shalom, boa noite. Shalom. Boa noite. No caso, é assim. É uma pergunta bem complexa, mas eu vou responder assim mesmo, tá? Tem a linha ortodoxa, tá? Tem a linha ortodoxa e tem, por exemplo, os judeus nazarenos, né? Eles fazem parte dessa linha ortodoxa, tá? O que acontece? Qual é a divergência entre essa linha para a linha messiânica? A linha messiânica, ela ainda tem aquela concepção, né, aquela visão a questão da divindade, né, do Mashiach, ou seja, do nascimento virginal e tudo mais. Então, eles cumprem o Shabat, né, as Moedim, tudo mais. Mas tem a questão de que carregam ainda aquela concepção de uma Mashiach ter nascido, né, de uma virgem, né? Então essa é uma diferença alarmante, né? Gritante, diga-se de passagem, no que tange aí o conceito de fé, digamos assim, né? Essa é a diferença. Entendi. Então, por exemplo, aquele que tem o Mashiach, mas o Mashiach que veio do sêmen, né? Gerado entre homem e mulher, né? Que veio como homem. E essa linha, ela pertence à linha ortodoxa. Ela está atrelada à linha ortodoxa, tá? Agora, a messiânica, ela diverge nessa questão, né? E etc. Tá? Obrigado pelo esclarecimento, Moré. Ok. Bom, vamos para a nossa aula. Pessoal, nós estamos aí no módulo 2, ou é 3? Quem pode me dizer? Parece que é o módulo 2, né? Onde aparece os pontos maçoréticos. Deixa eu ver aqui. Não, que não aparece aqui para mim.
Não tenho ele aqui. Mas acredito que é os pontos módulo 3. Então, vamos lá. Estamos aqui nas vogais, tá? Os pontos maçoréticos, nós já estudamos o diacrítico, né? Já sabe o que é o diacrítico. Já estudamos o Dagesh Lane, o Dagesh Hazak. Tudo ok? Agora nós estamos nas vogais, tá? Vogais, tá? As vogais, elas são três grupos, tá? São as longas, as breves e as semivogais. Semivogais, tá? Vamos fazer assim. Vogais longas. Pronto. Ok? Da esquerda para a direita, nós temos 7 vogais longas. Acho que dá para aparecer a última vogal lá embaixo, né? Dá para... Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho para trás. Ok. Lá embaixo, lá. Dá para ver? Dá para ver, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Hello? Sim, sim, dá para ver sim, senhor. Qualquer coisa, se alguém estiver com o celular na vertical, coloca na horizontal e vai no modo rotação também para ajustar a tela de vocês, tá? Qualquer coisa eu tiro da... Deixa eu tirar daqui. Deixa
eu colocar para cá. Onde é que estava aqui? Ver. Serei. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vogais longas. Certo, pessoal? Nós temos o Aleph com o Kametz Gadol, o Aleph com o Tsere, Aleph com o Tsere Yud. Nós temos o Aleph mais o Rolen aqui, ó, que é outra vogal. O Aleph mais o Rolen Vav. O Aleph mais o Vav e o Shurek. O Aleph e o Irik Yud. Tá? Então, aqui eu tenho o som de A, som de E, tá? Aqui eu tenho o som de O, U, I, certo? A, E, O, U, I, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vogais. Pessoal, o que acontece é o seguinte, o que eu tenho aqui é a representação das vogais, tá? E para fazer essa representação, ou demonstração, enfim, eu estou usando a letra Aleph, tá? Uso a letra Aleph porque é uma letra que não tem som próprio, né? Então ela dá para trabalhar com ela para fazer essa demonstração ou representação das vogais, tá? Aqui é o Aleph com Kametz Gadol. Kametz Gadol. Por que Kametz Gadol? Porque nós temos o Kametz Katam, que é a vogal breve, tá? Esse aqui é o Gadol. É o mesmo, tá? Só que aí, diga-se de passagem, nós já vamos ter regras, tá? Então, se tem o Kametz Gadol, nós temos o Kametz Katam. E esse Kametz Katam, que ele soa como som de O, né? Som aberto, ele se apresenta sempre antes de um Shivá, tá? Então, existem regras, né? E mesmo com a ideia do sistema maçorético nessa questão de favorecer ou facilitar na leitura, na pronúncia, etc., a pessoa ela precisa conhecer o sistema maçorético, tá? Desde o diacrítico, desde o dagesh, né, até vocês chegarem nas vogais, tá bom? Até chegarem nas vogais. E aí vocês vão perceber que, na medida que vocês vão avançando, novas regras vão surgindo, né? E aí o que pode acontecer, o que vai acontecer, é o aluno estudar mais ainda, dobrar os seus estudos, né? Principalmente para a questão de conhecer a pronúncia, saber formar aquela palavra, tá bom? Por exemplo,
Se pegarmos ali o texto, digamos que Bereshit e Aleph, mas pode ser um outro texto, até mesmo Salmo, né? Mismor, Mi, Mem, mas Zain, mas outro Mem, Olenvav, tá? Olenvav e Oresh, tá? Ok? Aqui nós temos, nesta palavra, nós temos os 3 grupos. Nós temos as vogais longas as vogais longas sendo representadas aqui pelo Olevav. Aqui, Olevav. Esse grupo está sendo representado pela vogal Olevav, que é uma vogal longa. Nós temos o Shivá, as semivogais sendo representadas pelo Shivá, né? Ou representadas, né? E as vogais breves pelo Hirik, tá? Pelo Hirik. Eu vou colocar aqui as vogais breves, tá bom? Eu vou usar o ai agora. Vamos usar o ai. Patá, já para acostumar vocês aqui a trabalhar tanto com o Aleph quanto a letra ai, que são as 2 letras que não contêm som próprio, tá? Nós temos um ai com segol, um ai com o Irik, o ai com o Kametz Katan, e temos o ai com Kibbutz, ou Kibbutz. Cada vogal ela tem um formato diferente, que é o normal, né? Normal, mas isso aí é o modelo das vogais. É a referência, o ponto referência. Ou seja, na hora de formar uma palavra, aí vocês já vão saber a maneira como devem trabalhar, tá? Ou construir uma frase, enfim, até mesmo para leitura, tá? Aqui nós temos 7. Aqui nós temos 5, tá? 5. Gravem bem. Patá, Segol, Irik, Kametz Katan e o Kibbutz. Aqui tem som de A breve, é breve, e breve, o breve e o breve.
Tá? A, E, O, U. Certo? Lembrando que aqui é o ponto de referência de vocês. A, E, O, U. A, E, O, U, E, O, U. Olha o U longo. Vejam bem. U longo. U breve. O breve, o longo. Por exemplo, a palavra kulam, ela aparece da seguinte maneira, duas formas. A palavra kulam, ela se apresenta assim. Ó, kulam, tá? E kulam, vejo que ó, o longo, o breve, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Pessoal, vocês estão... Oi? Quando se usa essa diferenciação da primeira para a segunda? O senhor Da sabe me primeira... explicar? Ou não tem uma regra para a primeira ou para a segunda? Eu posso usar qualquer uma das duas. Bom, vai muito da palavra, tá? Geralmente, é usado dessa forma aqui, com VAV. Essa aqui, ó. O mais usual é essa forma aqui com o shurek, tá? Shurek. Esse aqui é o kibbutz, tá? Esses Aí nomes nós temos uma apostila, Mário? Acredito, o senhor está com ela aí na sua mão? Vou pegar. Veja aí, por gentileza. Eu vou abrir aqui o computador, vou dar uma olhada aqui. Mas eu acredito que sim. Está no módulo 3. No módulo 3, né? Só não encontrei ainda a nomenclatura. No caso, a nomenclatura dos pontos. Não está aparecendo para vocês aí não, né? Não, aparece sim. Só não encontrei todos ainda. Mas tem sim. Deixa eu abrir aqui.
Seret. Aparece sim. Hirek, que fala? É o Hirik. Hirek, Roland. Tem o Rolen. Aí tem o Rolenvav. Aí de repente vai aparecer mais pra frente. Deixa eu ver aqui. Ah, tem sim, More. Tem sim. É só continuar na apostila aí, na parte de vogais, que depois do exercício vem a nomenclatura. Tem sim. Estou tentando achar aqui, mas não estou procurando A aqui, não partir estou. do módulo 3. Não, é o material. Ah, sim. É o material. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo achar. Não estou conseguindo achar. Mas vamos lá. Vamos lá. Esse aqui, tá? É o Kametz Katan, vogal longa. De vez em quando tem um aluno que pergunta sobre essas duas aqui, ó. Aqui é a vogal breve e aqui é a vogal longa, tá? Geralmente, esse aqui é o Kametz Katan. Isso aqui é o Gadol. O Kametz Katan, ele se apresenta mais quando ele entra em uma sílaba fechada, né? Por exemplo, o que é uma sílaba fechada? A sílaba fechada por exemplo, nós temos aqui, eu vou colocar a palavra mismor. Vou voltar com a palavra mismor. Olha só, você tem um men normal, né? Um men. Aí você tem um íric. O íric é uma vogal breve, certo? Ou seja, a minha próxima consoante é um zai. É um zai. Aí o que acontece? Embaixo desse zai tem um shivá. Pronto. Então, quando eu perguntar a vocês o que é uma vogal, uma sílaba ou uma sílaba fechada, o que é uma sílaba fechada? Ou como identificar uma sílaba fechada? A sílaba fechada nada mais é do que a presença de uma vogal breve, né? Antecedendo um shivá. Ou seja, esse shivá, ele é uma semivogal. Olha só. Mem, mais o íric, que é uma vogal breve, tá? E aí você tem um zai e embaixo você tem o shivá. As semivogais são essas aqui, ó. Chamado de shivá simples. Esse
Shivá composto de segol. Shivá composto de segol. Shivá composto de Kametz. E aqui um Shivá composto de Patá. Tá? Então eu tenho 4 aqui, ó. Shivá simples, Shivá composto de Segol, Shivá composto de Kametz, né? E um Shivá composto de Patá. Ok? Aqui eu tenho uma semivogal. Esse Shivá, ele pode ser sonoro ou não, tá? O som de um exínio. Aqui também o som de e, som de O, tá? Então, vocês já perceberam que também contém regras, tá? Por isso que é importante. 2 coisas podem acontecer, senhores. Primeiro, a falha na pronúncia, erro na pronúncia. 2, um mal entendido na interpretação, tá? Pela falta de uma coerência na palavra em si, isso pode trazer um efeito colateral, tá? Parece não fazer muito sentido, mas faz. É interessante que, por exemplo, hoje, o Rav Hanan, ele perguntou para mim sobre um verbo, né? O que significa o verbo? Violet. Ou seja, e gerou, vá com o som de uma conjunção e gerou, né? Ou seja, a presença de uma vogal mal atribuída, tá? Ou até mesmo de uma consoante, isso pode dar um efeito colateral. O que seria esse efeito colateral? Uma péssima interpretação ou coisa do tipo, levando às vezes o que é literal ou não, e por aí vai. São questões que a pessoa muitas das vezes precisa ter todo cuidado, tá? E aqui é um sistema, que nós vamos fechar o sistema, né? Ou seja, vocês têm os 3 grupos das vogais, aí nós temos o quê, pessoal? Nós temos o diacrítico, né, que eu já falei, né? Passei a questão do dagesh, né, que influencia também, e a questão das vogais. E as vogais estão divididas em grupos. As longas, as breves e as semi-breves, ou semivogais ou meias vogais. Tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Sílaba fechada. Sílaba fechada é a presença de um írique e de uma vogal breve. Sílaba fechada é o início com uma vogal breve
E após a vogal breve, uma semivogal, que é o Shivá. Bom, nesse caso aqui, ele é quiescente. Eu não sei se no material aí vem falando, mas o nome do Shivá, ele pode ser classificado de duas maneiras. Ele pode ser quiescente, não sonoro, ou ele pode ser móvel, onde ele passa a ser sonoro. Tá? Existem regras para esse Shivá. Não vamos entrar no mérito dele agora. Mas vamos lá. Eu tenho a palavra mismor. A palavra mismor é cântico. Ou salmo, no caso, né? Salmo, mismor. O segundo me normal aqui, tá? 2 mens. Zai, o Olevav e o Resh. Tá? Esse Shivá aqui, ó, ele pode ser sonoro. Só que nesse caso ele não é. Então, vamos fazer aqui a transliteração e fazendo uso da sílaba fechada, tá bom? Pronto. Fechei a sílaba. Mor. Que significa um cântico de Davi, uma canção de Davi. Né? Aliás, canção, salmo. Né? Então, quando eu falo Mismor de David, um cântico de David. Né? E por aí vai. Certo? Então, gravem bem. Olha a formação da vogal longa, tá? Aqui, ó. Aqui poderia e pode ser um Aleph também. Vou colocar um Aleph aqui. Vou colocar um Aleph. Eu imagino que você esteja se perguntando agora como entender entre o Kametz Katam e o Kametz Gadol. O Kametz, por exemplo, se esse Kametz aqui, ó, esse Kametz, estivesse aqui no lugar do lyric, ele teria esse som, ele passa a ter esse som. Tá? Existem regras. Um salmo de Davi. Certo? O único segredo aqui, pessoal, sabe o que é? Estudar. Se dedicar. Tirar um tempinho aí do dia, pegar o celular, colocar, trabalhar a pronúncia, é isso aí. Vamos lá. Quando eu digo Adam, Adam, Aleph, ó, Aleph, Dalet e Me final. Tá? Aleph, Dalet, mais o Me final. Uma questão aqui que vocês devem verificar e jamais esquecer do que eu vou dizer a vocês. O hebraico ele sempre vai ser da direita para a esquerda, tá? De cima
para baixo. No caso da palavra Adam, como as demais que virão aí pela frente, o foco de vocês será quem? De início. Quem? O Aleph? Não. O Aleph tem som? Não. Então, quando a palavra inicia ou quando a palavra iniciar com um Aleph ou um Ai, um Aleph ou um Ai, tanto faz. A quem vocês vão utilizar? A consoante ou a vogal que estiver acompanhando? Pode ser o Ai ou pode ser o Aleph. Quem vocês vão... A vogal? Exatamente, a vogal. Por que a vogal? O alfabeto hebraico ele é constituído por consoantes. Ele é chamado de alfabeto consonantal. Tá? Só que tem uma observação. Se o Ai, né, e o Aleph não tem som, como é que eu vou fazer na palavra Adam? Eu vou pegar primeiro a minha vogal aqui, ó. Tem som aqui? Não, o som está aqui, então venho com ela para cá. Aí passo para sempre, ó, primeira posição, segunda posição, terceira posição. Não sei se alguém já estudou hebraico alguma vez e talvez esteja estranhando a forma, né, de ser ensinado agora. Cada um tem a forma de ensinar. Eu vou nos detalhes, justamente para a pessoa ela absorver bem e de forma rápida. Tá? Então, nós temos a palavra Adam. A palavra Adam ela é distribuída por 3 posições. Tá? Quem está na primeira posição é o Aleph, na segunda é o Dalet e na terceira é o Mem final. Tá? Como o Aleph não tem som, não tem uma representação, né? Então eu vou fazer uso da vogal. É a primeira que sai na pronúncia, som de ar. Daí eu passo para a segunda posição. Quem eu tenho aqui? O Dalet. O Dalet tem som próprio? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Qual é o som? Som de um D, né? Aí, pronto. Tá aqui a minha consoante. E depois, para quem eu vou me reportar? A quem eu irei me reportar? A vogal que está embaixo do Dalet, que é o Kametz Gadol. E, por fim, Mem final. Formei a palavra Adam. Adam quer dizer o quê? Homem, ser, humanidade e por aí vai. Tá? Ok? Opa, vamos lá. A minha dúvida é com relação ao Aleph e também pode ser ao Dalet. Por que está usando Kametz Gadol e não Patá? Na palavra Adam? Isso. Ok. Por que eu não estou usando o Kametz ou o Patá e sim o Kametz Gadol?
Porque a palavra ela tem um som diferente, uma pronúncia diferente, né? E a diferença entre o breve, que é o patá, com som de A, e o kametz gadol, que também tem som de a diferença entre ambas as vogais está na relação do tempo, né? Por exemplo, é como uma fosse ou tivesse o som fechado e a outra um som bem mais aberto, ou seja, elas são conhecidas como vogais cheias, me referindo às longas, tá? Por exemplo, existe uma forma, existe uma maneira da pessoa pronunciar Eretz, Eretz. Olha só, Eretz. E outra coisa é quando você fala ou pronuncia Eretz ou Eretz. O som é bem diferente, tá? Uma tem o som um pouco mais breve e a outra já tem um som bem mais prolongado, ou mais ou menos assim. A diferença entre o patá é que ele é breve e o kametz gadol já é longo. Olha só a pronúncia do Adam. Adam, ou seja, você vai enfatizar muito a primeira vogal, Adam. Por quê? Você tem o mem final. Então, Adam, o mem final. E geralmente, em hebraico, a tua sílaba maior é sempre a penúltima. Mas existem casos que é a última. Mas isso é devido ao mem final, que dá um som mais forte, né? Mas geralmente é a penúltima, tá? Ok? Adam. Ok. Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra aqui, ó, Aleph e o patá. Olha só. Aqui. Eu tenho um personagem muito, ou dos mais conhecidos da Taná, sendo que a palavra ela inicia por um Aleph, e embaixo desse Aleph eu tenho um patá. O patá é uma vogal breve. E as demais, tirando ali o shivar, que não é sonoro, Abraão? Avraham. Abraham. Aqui, ó, Abraham. Olha só, senhor Gilder, Abraham. Aonde você teve uma pronúncia bem suave? Aqui, ó. Ou seja, você pesou a expressão para cá. Ou seja, Abraham, aqui está, aqui, ó. Entre aqui, ó. Ele não, aqui não é sonoro, então esse vete, ele pega Avrá, ó, Avrá. Aqui tu não vai forçar muito. Tu não vai fixar muito a tua pronúncia aqui, porque ela não é um som cheio, tá? Ó,
Abraham. Abraham. Entendi. Ele dá uma ideia de sílaba tônica também, né? Isso. É bem por aí. Ó, nesse caso, a sílaba maior já é a última, por causa do men. Mas tem palavras em que ela tem a vogal longa, mas não termina com men. Não termina com men. Então, a penúltima, antepenúltima, penúltima e a última. Direita, esquerda. Então, eu tenho uma vogal longa, só que tem um men. Esse men, ele pega mais aqui, força muito aqui. Aí, se não fosse o men, essa daqui talvez seria, ou fosse a sílaba maior. Geralmente, quando tem aquele tio, né, aquele chapeuzinho, tio não, aqui, ó, né? Aí vai. É o circunflexo. Isso, exatamente. Tem as cantilações. Eu quero ver se daqui para frente eu trabalho com as cantilações, né? Geralmente tem esse ponto aqui, não vou entrar em detalhes, mas ele faz isso aqui, ó. Indicando a sílaba maior. Ou então ele tem esse ponto aqui, ou vice-versa, né? Ou seja, onde as cantilações são indicações de sílaba, de pronúncia e etc. Certo? Aí eu quero ver. Só que, por que muitas das vezes eu não coloco outros assuntos? Pego os mais básicos. Porque às vezes a pessoa não tem um hábito. Por exemplo, eu tenho uma turma que ela está em outro nível, outro módulo. Eu falo módulo, mas eu quero me referir a um outro nível, ou seja, um pouco mais avançado. Ali nós temos artigos, nós temos adjetivos, graus adjetivos, construções de palavras, pegando o padrão, que é o Mishkalim, tem a raiz, ou radical, pronomes pessoais, prefixo e sufixo pronominais, então muitas coisas. E muitas das vezes o aluno precisa estudar muito. Então essa turma eu estou sentindo que eles estão cansados, entende? Estão cansados, estão quase para pedir arrego. Agora, dá um tempo aí, porque a gramática ela é bem complicada, muito complicada. São muitos detalhes, né? Às vezes eu fico com receio de falar essas coisas, porque a pessoa pode dizer, mas o Moré, ele está tirando as forças. Não, eu não estou tirando a força daquele aluno, muito pelo contrário. Eu estou falando para aquele aluno que a gramática do hebraico, ou a gramática hebraica, ou a literatura, tanto faz, ela é complicada. Isso quer dizer que o aluno, para ele aprender, ele precisa estudar. Querendo ou não, estou dizendo que o aluno ele precisa estudar. Ele precisa se dedicar. Principalmente para quem quer ler, né? Então, para quem quer ler, isso porque eu estou me referindo ao hebraico bíblico. E se for para falar, às vezes a pessoa, Moré, eu quero estudar o hebraico moderno.
Ah, o hebraico moderno é bem mais complicado, porque você vai ter que criar, você vai ter que aprender a formar frase, formar palavras, a tua pronúncia, saber quem é quem aí na fila do pão, o que é conjunção. Isso é estudado também no hebraico bíblico, mas tem um outro fundamento. É mais para uma análise, né? E por aí vai. Então, esses alunos já estão um pouco cansados. Aí, por quê? Porque a gramática, ela, né? Então, o aluno precisa estudar, entende? No caso aqui, a palavra, o termo, o nome, ela começa com um patá. Só que na hora da tua pronúncia, tu não vai ler assim, Avraham. Não. Você vai ler normal, Avraham. Ou seja, você não para muito tempo aqui. Você inicia aqui, mas é rápido. E aí você vai criar, dar mais peso à pronúncia aqui por causa do meio final. Certo? Esse nome aqui ele não pode ser traduzido, viu, pessoal? Vocês sabem por quê, né? Quem sabe? Senhor Luan, por que não pode ser traduzido? Shalom, sabia que o senhor ia falar comigo. Eu me esqueci. Agora não me recordo muito bem. Mas eu sabia que o senhor ia falar. Por que É não nome pode? próprio? Ah? É porque é nome próprio? Também, mas tem uma outra questão também. Tem uma outra questão. É que, geralmente, esses nomes de origem hebraica, eles não podem ser traduzidos porque esses nomes carregam em si um significado muito grande, uma essência, e que, na medida que você vai fazer a tradução, ou por pelo menos uma adaptação aí para o nome, que é de origem hebraica, ele acaba fugindo né? Por exemplo, quando você pega a palavra, vou colocar aqui de novo, tá? Ó. Aliás, para vocês entenderem muito bem, ó, começa por aí, tá? Por exemplo, nós temos, quando você usa o nome Abraham, as duas letras iniciais aí, ó, Aleph Bet, ou Aleph Bet. Aí, ó, Aleph e o Bet. Ou seja, que vocês imaginam quando vocês veem aí o Aleph e o Bet? Aí eu tenho a palavra pai, né? Pai. O rei ele foi um acréscimo, foi acrescentado pelo próprio Eterno. Ou seja, tinha um significado e aí passou a ser outro. Pai. Pai de quem? Das famílias da casa de Israel.
Tá? Aí, ó. Tiraram, foi aderido aqui o re, então ficou Avra, ó, Av, pai. Com o acréscimo aqui, pai das casas ou das famílias de Israel. Muitas das vezes está no final, o sentido está no início, no meio. Né? Ok? Ok. Show. Então, vamos terminar nossa aula, tá? São 8h20. E aí, na próxima aula, nós vamos continuar com os pontos maçoréticos, tá? Com as vogais. E aí já vamos trabalhar com as palavras, né? Construção das palavras. Então, vão estudando, tá bom? Muito obrigado a vocês. Que o Eterno abençoe e uma ótima noite, tá bom? Shalom, shalom. Shalom, pessoal. Shalom, shalom, shalom. 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 Shalom, Leitra.